Olá, sejam bem-vindos à nossa primeira videoaula sobre classificação documental. Eu sou Nancy Moreira e a partir de agora veremos o conceito de classificação e em que consiste a classificação do CONARC. CONARC significa Conselho Nacional de Arquivos. De acordo com Janice Gonçalves, a classificação é um procedimento de organização que objetiva estabelecer as relações que os documentos de arquivo apresentam entre si em decorrência das funções e atividades que os geraram. A classificação pode ser definida como um processo natural que tem por finalidade reunir coisas semelhantes. Com base nesse princípio, o Conselho Nacional de Arquivo elaborou o Código de Classificação de Documentos do CONARC, o qual constitui elemento essencial à organização dos arquivos, permitindo acesso aos documentos por meio da racionalização e controle eficaz das informações neles contidas. O Código de Classificação de Documentos do CONARC é um instrumento de trabalho utilizado para classificar todo e qualquer documento produzido ou recebido por um órgão no exercício de suas funções e atividades no âmbito da administração pública federal. A classificação do CONARC está estruturada por assuntos e é utilizada com o objetivo de agrupar os documentos sob o mesmo tema, como forma de agilizar sua recuperação e facilitar tarefas como avaliação, seleção, eliminação, transferência, recolhimento e acesso a esses documentos. A classificação CONARC define, portanto, a organização física dos documentos arquivados, constituindo-se um referencial básico para sua recuperação. Agora que você já se familiarizou com esses conceitos, vamos contextualizar o plano de classificação do CONARC. Em 2001, o CONARC aprovou a resolução de número 14, que estabelece o Código de Classificação e a tabela de temporalidade de destinação de documentos para as atividades meios. As atividades meios são as atividades comuns a todos os órgãos da administração pública. Em 2011, o Arquivo Nacional aprovou a Portaria número 92, que estabeleceu o Código de Classificação e a tabela de temporalidade de destinação de documentos para as atividades fins das instituições federais de ensino superior. Em 2013, o MEC, por meio da Portaria 1261, estabeleceu para as IFES o uso obrigatório do Código de Classificação e a tabela de temporalidade e destinação de documentos para as atividades fins. Vejamos o que estabelece o artigo 1º desta Portaria. Fica determinado que o Código de Classificação e a tabela de temporalidade e destinação de documentos de arquivo relativos às atividades fim das Instituições Federais de Ensino Superior, IFES, aprovado pela Portaria número 92, de 23 de setembro de 2011, do Diretor do Arquivo Nacional, é de uso obrigatório nas IFES, ficando a cargo desta da publicidade dos referidos instrumentos técnicos. A partir dessa normativa, as IFES, incluindo a UFBA, passaram a utilizar a classificação CONARC como referência obrigatória para a gestão arquivística. Após a contextualização, vamos justificar a necessidade da mudança do plano de classificação utilizado pela UFBA. A mudança na denominação de assuntos para cadastrar processos e documentos no módulo de protocolo do CIPAC foi alterada para adequação ao modelo do CONARC, como mencionado anteriormente. Essa mudança visa também atender o artigo 16 do Decreto Presidencial número 85 e 39, que dispõe sobre o uso do meio eletrônico para a tramitação do processo administrativo nos órgãos da Administração Pública Federal. Vejamos o que diz esse artigo. Os documentos que entregam os processos administrativos eletrônicos deverão ser classificados e avaliados de acordo com o plano de classificação e a tabela de temporalidade e destinação adotada nos órgãos ou entidades, conforme a legislação arquivística em vigor. Para você compreender melhor como estão classificadas as atividades no plano de classificação do CONARC, vamos apresentar a definição de atividade meio e atividade fim. As atividades meio são as que dão suporte à consecução das atividades fim de uma instituição. Temos, por exemplo, as atividades meio: organização e funcionamento, pessoal, material, patrimônio, orçamento e finanças, documentação, informação e comunicação. Também temos atividades fins, que são desenvolvidas em decorrência da finalidade da instituição. E temos, por exemplo, ensino, pesquisa e extensão, que são atividades fins das IFES. Vejamos agora como essas atividades foram classificadas no plano do CONARC. Para as atividades relativas ao assunto da administração geral, foram atribuídos os códigos da classe 00, que vai da classe 001 a 099. Na classe 10 estão as atividades de organização e funcionamento. Na classe 20 as de pessoal, na classe 30 as de material e consumo, na classe 40 as de patrimônio, na classe 50 as de orçamento e finança, na classe 60 as de documentação e informação, na classe 70 as de comunicação. A classe 080 está destinada à inclusão de novas atividades e na classe 90 estão as atividades referentes aos assuntos genéricos, que não foram contemplados nas classes de 010 a 080. A ação judicial é um exemplo dessas atividades, que está classificado com o código 091. Para as atividades relativas aos assuntos das atividades fins das IFES, foram atribuídos os códigos das classes de 100 a 500.
Na classe 100 estão as atividades de ensino, na classe 200 as de pesquisa, na classe 300 as de extensão, na classe 400 as de educação básica e profissional e na classe 500 estão as atividades de assistência estudantil. As classes de 600 a 800 estão destinadas ao acréscimo de novas atividades fim e na classe 900 ficou destinada a assuntos diversos. Agora vamos entender um pouco sobre a tabela de temporalidade do CONARC. Para a visualização das tabelas de temporalidades e atividades meio e fim, você pode acessar os links que estão disponíveis nos slides 12 e 13 do nosso material de estudo. A tabela CONARC, além da classificação das atividades por assunto, define a temporalidade de guarda dos documentos de acordo com as atividades fim e atividades meios. Ou seja, ela estabelece o período em que o documento ou processo deve ser guardado nas unidades ou transferido ao arquivo central da UFBA. A tabela de temporalidade referente à atividade meio foi definida na Resolução nº 14 de 2001 do CONARC, enquanto a tabela de temporalidade referente à atividade fim foi definida na Portaria nº 92 de 2011 do Arquivo Nacional. Nesta tabela foram elaborados para conter as seguintes informações: o código de classificação, o assunto, os prazos de guarda, tanto para as fases correntes quanto para as fases intermediárias e a destinação final. Esta preconiza 3 períodos: a eliminação, quando os documentos já cumpriram a sua finalidade, a guarda longa, relativa aos documentos que precisam ser guardados por mais de 47 anos, e a guarda permanente, que são os documentos relativos às funções de contextualização da história da instituição e da pesquisa. Chegamos ao final da nossa primeira videoaula. Antes de assistir a nossa segunda aula, recomendamos a leitura do nosso material de estudo até o slide número 13. Na próxima aula, veremos exemplos práticos de classificação de processos de acordo com a tabela CONARC. E para isso, recomendamos que você tenha em mãos a tabela de temporalidade do CONARC. Até a próxima!